você. Agora na Clube FM, 12:21. Uma ótima tarde pra você que tá ligadinho aqui com a gente. Hoje, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, essa é a ZYD 945, a rádio que opera em 92.1 para você que tá aí do outro lado da sintonia, do outro lado da conexão. Estamos aqui chegando com a nossa sala de bate-papo desta terça-feira, trazendo muita informação, trazendo assuntos de grande importância para o nosso dia a dia, para nossa convivência, e é por isso que a Clube tá o tempo todo ligada em você. Entrando no ar a nossa sala de bate-papo. Agora, no Clube Notícias, Sala de Bate-Papo. A sala de bate-papo desta terça-feira tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios Aguinaldo Paviani. Aguinaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Um abraço aos amigos da Clube 92. O Aguinaldo, ele é presidente da Associação Beneficente Caminho de Damasco, né? Uma entidade que se localiza no bairro Estação, entre os bairros Jardim das Palmeiras 1, Sonho Meu e Melhoramentos também. E hoje o nosso assunto vai ser um tema que, principalmente nesse período de pandemia, né, se tornou cada vez mais ativo no dia a dia das pessoas, né, Aguinaldo? Sim, sem dúvida alguma. Ter saúde psíquica, ter saúde mental tem se tornado um grande desafio para todos nós. E quebrando aquele tabu que antigamente o pessoal falava, psiquiatra é coisa de gente louca. Nananina não, isso é mais comum que a gente Graças imagina. a Deus, esse conceito, essa opinião tem se modificado ao longo do tempo. Eu costumo brincar dizendo assim, a gente não vai no psiquiatra porque tá doido, a gente vai para não ficar. Né? Seja o psiquiatra, o contrário, o terapeuta, o psicólogo, realmente nós precisamos. Aguinaldo, e nos dias atuais, principalmente com essa pandemia que a gente passou, né, com muita coisa, vamos dizer assim, desconhecida até então para nossa convivência, como é que, como é um meio mais, vamos dizer assim, mais provável de manter uma saúde psíquica nos dias atuais? Veja, sem dúvida alguma, o que você está colocando é uma grande verdade. O próprio isolamento social por conta da Covid trouxe-nos uma situação até então nunca imaginada por nós, né? Pela sociedade, pela humanidade. E isso fez crescer o número de pessoas com depressão, o número de pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, as doenças de ordem emocional, psicológica. Eu diria, o que disse uma vez um sábio da antiguidade chamado Sócrates, ele afirmou da necessidade do conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ele defendeu essa ideia do conhecimento de si mesmo, e essa ideia foi muito divulgada mais tarde pelo seu discípulo Platão. Hoje, profissionalmente, eu atendo como psicanalista, como psicoterapeuta, como hipnólogo. Então eu tenho um contato direto com as pessoas. E a gente tem percebido que, digamos assim, essa receita de Sócrates, esse direcionamento que o sábio da antiguidade nos dá, é válido nos dias atuais. Ora, por quê? Porque o autoconhecimento nos permite entendermos melhor quem nós somos. É possível que se eu te perguntasse a queima-roupa, quem é você? Mas não é onde você mora, qual o seu sobrenome, onde você trabalha. Não, não. Se eu perguntasse assim, quem é você? No sentido de saber, querer saber quais são os seus medos, quais são as suas alegrias, quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, quais são os seus sonhos, quais são as suas frustrações. Muito possivelmente você teria uma dificuldade em me responder esta pergunta. E quase todos nós teríamos, porque de uma forma geral, nós nos conhecemos superficialmente. E ao nos conhecermos superficialmente, nós nos equivocamos a respeito dos nossos próprios sentimentos. Às vezes, na clínica, no consultório, dialogando com as pessoas, só para dar um exemplo, muita gente diz assim, não, mas eu não posso deixar aquela pessoa, porque eu a amo, ela é ou ele é o amor da minha vida. E depois de algumas sessões de terapia, nós vamos observando que na verdade ali existem outros sentimentos, como por exemplo, amizade, carência, dependência afetiva, medo da solidão, dependência financeira, menos o amor. Então, autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, quando eu começo a descobrir quem sou eu vou para uma segunda etapa, que é justamente a reeducação emocional. Eu vou me reeducando com base naquilo que eu conheci sobre mim mesmo.
Esse é digamos assim, essa é uma receita, uma sugestão que hoje em dia dá muito resultado nesse sentido. É uma coisa que a gente ouve de forma, vamos dizer assim, costumeira no nosso dia a dia, né? Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, não vai ser uma situação extra que vai melhorar a situação, né? Sem dúvida. Nós temos trabalhado muito com as pessoas o valor, a importância do auto-amor. Quando nos aventuramos a amar alguém sem primeiro nos amarmos, isto vira submissão. A lei maior é nos amarmos primeiro, para depois amarmos as outras pessoas. Isso é extremamente saudável. E Aguinaldo, o que trata de fato a psicanálise, e como psicanalista, como você consegue ajudar um indivíduo que tem enfrentado problemas psicológicos? Veja, a psicanálise, que é a minha linha principal de trabalho, ela foi criada por Freud. Freud é considerado o pai da psicanálise. Freud é o grande descobridor do inconsciente. À sua época, Freud iria definir a nossa estrutura psíquica e dividi-la em 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa última parte é onde estão arquivadas as nossas dores, os nossos traumas que ocorrem conosco desde o nosso nascimento. Foi aí que Freud se referiu, por exemplo, ao desenvolvimento psicossexual da criança. Traduzindo de uma forma mais clara e mais simples, isso quer dizer o quê? Que todas as experiências que nós vivemos na nossa infância até a idade adulta, que não foram resolvidas, elas vão nos acompanhar para o resto da vida. E pior, vão nos trazer uma série de complicações. Aguinaldo, você poderia dar um exemplo? Poderia dar muitos, mas por uma questão de tempo, me lembro aqui rapidamente de um exemplo de uma jovem que, fazendo terapia, fazendo a psicanálise, eu disse assim a ela: olha como as coisas marcam. E ela, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa fechada afetivamente, uma dificuldade muito grande de se relacionar, e eu pedi a ela que se lembrasse de algo bom, de uma situação agradável que havia lhe acontecido na infância. E ela me disse assim: ah, sim, eu me lembro, foi uma vez que eu quase morri afogada. Aí eu sorri e disse: não, mas você não entendeu. Eu pedi para você se lembrar de uma coisa boa. Ela disse: sim, mas é isto. Eu disse: mas você quase morreu afogada, isso é uma coisa boa? Sem dúvida, porque o meu pai, que estava ali pescando próximo, foi quem me salvou. E naquela hora que eu quase morri, meu pai me deu um abraço forte e me disse assim: filha, papai te ama. Foi a única vez que o meu pai me disse que me amava. E olha só, olha como isso marcou. Então ali naquele momento, nessa narrativa, o que a gente entendeu? Que a baixa autoestima, a dificuldade do relacionamento afetivo vinha de onde? Justamente desta relação complicada e complexa com o pai. Então a psicanálise trata disso. Eu também trabalho como psicoterapeuta, que trata das emoções, daquilo que eu falei anteriormente, do autoconhecimento, da reeducação emocional, e com hipnose, como hipnólogo, que também a hipnose clínica tem esta finalidade: ajudar o ser humano a se libertar dos seus fantasmas. A questão, né, a gente falando do emocional, né, vocês profissionais dessa área, o que vocês costumam fazer também para lidar com a ansiedade? Essa ansiedade, principalmente nesse período de pandemia, tem aflorado mais em pessoas que já nem faziam ideia que poderiam passar por isso também. E qual o conselho que você dá para uma pessoa que tem passado por um período de ansiedade? Sem dúvida, a ansiedade é considerada o segundo grande mal do século. Ela só perde para a depressão. Em uma pesquisa recente, eu não sei se você tem essa informação, concluiu-se uma pesquisa feita em vários países que o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. As pessoas mais ansiosas estão no Brasil. E o grande problema da ansiedade, entre outros, é que a pessoa não consegue viver o presente. O ansioso, ele está muito preso ao futuro, ao que virá acontecer. Então é muito comum o ansioso usar a expressão "e se?", e se não der certo, e se não gostarem de mim, e se chover, e se eu for demitido, e se. Isso vai provocando nele uma aceleração de tal forma em que ele acaba perdendo o melhor da vida, que é o tempo presente. Aliás, nesse aspecto, eu gostaria de enfatizar que existem 2 tipos de pessoas que sofrem muito. Um grupo
são dessas pessoas ansiosas, que estão muito presas ao futuro. Mas também existe um grupo de pessoas que sofre muito, que é aquele grupo que está preso ao passado, das pessoas ressentidas, das pessoas que não conseguem perdoar. E a gente se esquece que o passado é irretornável e o futuro é inexistente. Em outras palavras, nós só podemos viver o presente. No caso da ansiedade, respondendo ao que você me perguntou, a gente sempre precisa fazer uma análise para verificar onde, quando, em que momento aquela ansiedade veio à tona. E aí, descobrindo qual a causa, nós vamos direcionar para este ou para aquele tratamento. Porque nós somos seres humanos diferentes. Cada um de nós estamos num grau evolutivo, temos uma percepção da vida. Então, quando uma pessoa vai tratar de ansiedade, vai tratar de depressão, de síndrome do pânico, para cada cliente, normalmente nós temos um tratamento diferente, justamente porque são pessoas diferentes e a causa do problema em si também é diferente. Isso a gente vê dois grupos de pessoas, né, por aí. Tem aquelas que ficam naquela, vamos dizer assim, naquela ansiedade, naquela afobação, tipo, não, daqui 2 anos eu preciso estar formado, para que daqui 3 anos eu tenho que ter minha casa própria, eu tenho que casar com tantos anos. Enquanto tem outros, você fala que você vai fazer amanhã. O cara fala, amanhã o Deus pertence, eu vou fazer o que eu posso hoje. Sim. E você veja, e as duas posturas são arriscadas e adoecem, porque os extremos são muito perigosos. Eu também não posso levar a vida de qualquer jeito, como você disse, o futuro a Deus pertence. Sim, mas eu preciso agir no meu presente para que o meu futuro possa dar certo. Então a gente precisa trazer para o meio, e aí eu me lembro de Buda falava muito do caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Eu nem vou para um extremo e não vou para o outro, eu vou para o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A ansiedade, como qualquer outra enfermidade emocional, é bom que se diga isso para aqueles que não sabem, geram também problemas físicos. Normalmente é o que nós chamamos das doenças psicossomáticas. Só para dar um exemplo, a pessoa com ansiedade, com o passar do tempo, é comum ela ter dor de cabeça, ela ter insônia e ela ter lapsos de memória. É o que geralmente a ansiedade causa no corpo. E na questão de você ser hipnólogo, né? Pro ouvinte que está acompanhando esse nosso bate-papo, que a gente está conversando com o Agnaldo Paviani, ele que também é presidente da Associação Beneficente Caminho de Damasco, como a hipnose ela pode ajudar as pessoas que sofrem traumas psicológicos? Existe aí muitas visões da hipnose distorcidas, porque a gente está acostumado a ver aquela hipnose de palco, não é? Onde a pessoa faz apresentação na TV, coisas dessa natureza. Mas a hipnose clínica, ela já foi estudada, ela foi criada há muitos anos e ela tem como fundamento principal provocar na pessoa um estado de consciência alterado. Provocando na pessoa um estado de consciência alterado, você pode induzi-la, por exemplo, a ressignificar grandes traumas. Você pode conduzi-la ao momento em que o trauma aconteceu e a partir daí ressignificar, porque nós não podemos apagar, nós não podemos deletar da nossa memória nada que nós vivemos. Não existe no nosso cérebro a tecla deletar, mas a ressignificação pode ser feita. E assim, a hipnose, muitas pessoas têm medo, né? Mas aí eu vou ser hipnotizado, eu vou perder a consciência. Isso não existe. Toda pessoa que passa pelo processo de hipnose, a rigor, é uma auto-hipnose, porque há uma permissão da pessoa, porque ela busca justamente reequilibrar-se e melhorar, superando os seus traumas. O interessante é que a gente quebrando esse tabu também. Que quebrando, às vezes, sem dúvida. A gente costuma ter muito medo de julgar o desconhecido, né? Sim. Mas muitas das coisas, das vezes que a gente tem pavor, vamos dizer assim, a gente vai ficar, me falaram que é isso, me falaram, a melhor forma é você ir se informar a respeito. Exatamente. Saber como funciona, que pode ser um grande aliado, principalmente nos dias atuais pra gente, né, Guilherme? Sem dúvida. Hoje em dia, por exemplo, na condição de psicoterapeuta, eu também trabalho com as chamadas terapias alternativas, né? O reiki, a limpeza de chakras, são terapias que de uma certa forma vêm contribuir para a melhoria do ser humano.
E aí cada pessoa vai escolhendo a sua terapia, aquela que melhor lhe parece eficaz para o seu tratamento. Lembrando que a medicação, ela é sempre importante. Existem casos em que o remédio, ele é necessário, mas precisamos lembrar, e eu sempre digo isso, que remédio, ele não cura problema psicológico. Ele não cura problema emocional. O remédio tem o seu efeito, ele atua no cérebro, nos neurotransmissores, nos neurônios, nas células, provoca uma melhora. No entanto, é esse processo de autoconhecimento, é esse processo de ressignificação, de reeducação emocional que me vai conduzir para uma cura real. E Aguinaldo, você também tem vários livros de autoria própria, né? E qual é a relação desses livros com a Associação Beneficente Caminho de Damasco também? Ah, sim, muito obrigado por fazer essa pergunta. Nós temos aqui, eu trouxe alguns, eu tenho 36 livros editados. A gente tem esse daqui, que é o Saúde Psíquica, né? Que é o que eu usei como base aqui pra gente refletir. Nós temos, só vou mostrar alguns, esse também, Eu Me Perdi de Mim Mesmo, Alguém Me Viu Por Aí. São temas bastante sugestivos, relacionados à saúde emocional. O livro É Hora de Ser Feliz, que também está relacionado ao autoconhecimento, assim por diante. Como presidente da Associação Beneficente Caminho de Damasco, e agora que eu vou usar a minha colinha para não correr o risco de deixar de dar nenhuma informação, a Associação Beneficente Caminho de Damasco, ela é a primeira instituição assistencial de Votuporanga. Ela foi fundada no ano de 1940, quando Votuporanga tinha apenas 3 anos. E a Associação Beneficente Caminho de Damasco, ela presta hoje um atendimento a 90 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, de segunda a sexta-feira, com 3 refeições diárias, com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que engloba oficinas de hip hop, oficinas de canto, de flauta, oficinas de habilidades manuais e várias outras oficinas. E a Associação Beneficente Caminho de Damasco, além de realizar este trabalho com crianças e adolescentes, ela também presta um auxílio às famílias carentes dos bairros que você citou no início da nossa entrevista, aos finais de semana, com almoço, cesta básica, leite, assim por diante. E agora, respondendo a sua pergunta, parte da renda da venda dos livros, que é da editora Sintonia, é direcionada para os trabalhos sociais dessa instituição. Eu, como presidente, então, a gente cede uma parte desse dinheiro para manter as atividades, para manter a instituição aberta, funcionando, atendendo a essas crianças e esses adolescentes. Então essa que é a relação dos livros com a nossa instituição. E no caso, a Caminho de Damasco, ela costuma receber crianças e adolescentes, né? E esse público atendido pela associação, eles também costumam sofrer desses problemas psicológicos? Tem casos assim? Muito, sem dúvida alguma, muito. Porque você acrescentaria aí a dificuldade no campo financeiro, no campo econômico, as relações quase sempre muito tumultuadas, lares, nem todos evidentemente, mas grande parte deles bastante desestruturados, às vezes sem a presença do pai, às vezes um membro da família preso por algum problema com a justiça. Então as crianças que nos chegam, tanto é que nós temos um trabalho com psicólogas, com assistentes sociais, com professoras que cuidam de toda essa parte emocional das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós temos lá uma psicóloga que trabalha não só com a criança a nível individual, mas também trabalha com as famílias quando necessário, porque a gente sabe que essa crise econômica, muito por conta das consequências da Covid, o que todos nós sabemos, gerou muita dificuldade nesse campo econômico. Para você ter uma ideia, hoje nós fazemos todo domingo cerca de 200 marmitex, né, de arroz, feijão, com mistura, uma marmitex para as famílias que vão até a instituição buscar esse alimento. E com a pandemia da Covid, né, além de tudo isso que você citou, aumentaram também consideravelmente os casos de depressão, né? Nessa situação, como vocês costumam lidar com os acontecidos? Veja, a Associação Beneficente Caminho de Damasco também é
um templo religioso. Nós também temos fundamentalmente uma postura religiosa. E nesse campo, assim, em rápidas palavras, nós podemos dizer que a gente oferece essa ideia de esperança, de positividade, alicerçadas em Jesus de Nazaré. Então, fora esse atendimento diário com as crianças e os adolescentes, nós também temos as palestras, os estudos, onde a figura de Jesus como modelo e guia para a humanidade é ali apresentado às pessoas que desejam, às pessoas que queiram passar por essa, digamos assim, por este tratamento. Não é um tratamento oficial como você ir num psicólogo, num terapeuta, mas é aquele auxílio que trabalha a fé das pessoas, em acreditar em Deus, acreditar em si mesmas, para que elas possam conseguir caminhar. Porque a gente observa muito e trabalha muito, enfatiza o valor do ser humano, de você auxiliar durante um período, mas estimular aquela pessoa a caminhar com as suas próprias pernas, ela sendo filha de Deus e tendo condições de alcançar os seus objetivos. E Aguinaldo, a gente sabe também que a violência doméstica é um lance que aumentou muito, principalmente com essa, vamos dizer assim, essa reclusão social que a gente teve por causa da pandemia do Covid, né? As pessoas ficaram muito em suas casas, o estresse aumentou, né? E como vocês, orientadores tanto espirituais, profissionais da psicanálise, trabalham com esses casos? Veja, a gente parte de um princípio que a Covid, melhor dizendo, o isolamento social que nós fomos constrangidos a fazer, na verdade, revelou aquilo que éramos por dentro. Porque quando nós somos testados, quando passamos por uma dificuldade maior, é que nos revelamos como nós somos. Então, o nosso lar deveria ser aquele ambiente sagrado. Eu ouvi pessoas dizendo assim: nossa, precisa acabar logo esse isolamento, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais olhar para os meus filhos, eu não aguento mais conviver com a minha esposa. E aquilo para ele era um martírio. Enquanto outras pessoas me disseram assim: puxa, esse isolamento teve uma coisa positiva, eu pude conviver mais com os meus filhos, eu pude ficar mais na minha casa, o relacionamento com a família melhorou. E aí você pergunta: e qual é a diferença? A postura de cada um, o entendimento de cada um, a leitura que cada um faz. Porque tem um ditado que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Na verdade, não. A ocasião revela o ladrão. Porque quem já o era, já só é revelado, feito, né? Já nasce feito. Então a gente foi vendo esse tipo de coisa. E respondendo a sua pergunta, aí nós temos que fazer um tratamento com toda a família. Isso acontece muito também quando você trata de uma criança ansiosa ou depressiva ou com algum distúrbio de ordem emocional e você faz uma investigação, você percebe que a família está adoecida, que existe ali uma desestrutura no núcleo familiar. Aí então toda a família precisa ser tratada de acordo com a necessidade de cada um. Porque tudo que vem acontecendo ali acaba refletindo na criança. Refletindo da criança. Quase sempre o problema da criança é tão somente um reflexo do que está acontecendo em toda a estrutura familiar. Então aí nós vamos buscar conversar com a mãe, conversar com o pai, conversar com o irmão, se tiver irmãos que moram na casa também, tentando ajustar um comportamento em que isso não interfira negativamente ali na criança. Aguinaldo, você que atua diretamente, né, com trabalhos sociais, na sua concepção, na sua opinião, o que o governo poderia fazer para evitar assim que tanta gente tenha essa situação de vulnerabilidade e risco social? Olha, eu, como presidente de uma instituição filantrópica, eu acho que talvez o maior investimento nas instituições filantrópicas, por exemplo, em Votuporanga. Votuporanga é uma cidade que tem muitas instituições, sejam evangélicas, católicas, espíritas, que prestam uma assistência nesse sentido. Nós vamos encontrar em vários bairros de Votuporanga esta preocupação com essas instituições
instituições, grande parte delas religiosas, nem todas, no auxílio às famílias carentes, no auxílio à criança, no auxílio ao idoso. Então, o que é que nós precisaríamos? Isso a nível municipal, estadual, federal, a todos os níveis, um maior investimento nessas instituições, um maior valor financeiro oferecido a essas instituições para ajudar nesse nosso trabalho. Nós temos, todas as instituições têm essa participação efetiva do governo, mas com o tempo ficou muito defasado. E hoje a gente tem uma grande dificuldade em manter as atividades, em manter o trabalho. Você imagina só, 90 crianças e adolescentes fazendo 3 refeições por dia, só com comida. Quando que a instituição não gasta durante uma semana, né? Fora o gasto com folha de pagamento, etc e tal. Então, um maior investimento nessas instituições, eu acho que seria um caminho muito bom para nos dar mais tranquilidade para fazer esse trabalho, porque hoje em dia, eu vou dizer para você, é uma experiência de quem estou como presidente do Caminho de Damasco, como instituição religiosa há 32 anos. Estou como presidente da Associação Beneficente Caminho de Damasco, como instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes há 16 anos. A gente faz mais pelo ideal. A gente faz mais pelo coração. Hoje, se nós formos colocar na ponta do lápis o trabalho que você tem para organizar, para cuidar, para atender as necessidades, a gente acabaria desistindo. Porque é uma luta todo mês. Como nós vamos cobrir isso? Como nós vamos cobrir aquilo? A população, ela contribui muito, ela ajuda muito, porque a gente também faz para manter a instituição o que todas as instituições fazem: uma galinhada, uma feijoada, uma rifa, uma promoção disso, daquilo, e a população sempre ajudou. Só que a gente tem que considerar que tudo ficou muito difícil para todo mundo. Então as pessoas que ajudavam muito estão ajudando menos. As pessoas que ajudavam um pouco já não conseguem ajudar mais. Por quê? Porque o orçamento familiar apertou também. Então a gente passou a ter, no pós-pandemia, uma dificuldade muito grande para manter as atividades. E para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó, tanto ao vivo pelas ondas do rádio, pelas ondas 92.1 e também com transmissão simultânea pelo nosso facebook.com, né, com a parceria aí com o Núcleo 3.0 Assessoria Digital, que fazem as transmissões aqui das nossas entrevistas, dos nossos quadros aqui pelo Facebook da Clube FM. Fica aberto o espaço para você fazer qualquer consideração final, convidar o pessoal a conhecer os trabalhos do Caminho de Damasco. Se quiser ajudar a ser um parceiro também, o espaço está aberto para você, Guilherme. Está bem, muito obrigado. Desde já eu agradeço a Clube FM por esta oportunidade, tanto para a gente falar da questão da saúde psíquica, como a gente falar do trabalho da instituição. São 2 áreas muito importantes. A nossa instituição, ela fica na Rua Benedito Pereira, no número 1874, lá no bairro da Estação. Esse é o endereço. O nosso telefone é o 17-3422-5685. E o meu trabalho profissional, nós atendemos ali na Rua Minas, e o telefone é 3422-8479. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato conosco, vai ser um prazer tanto receber o auxílio para a nossa instituição, como para as pessoas que possam precisar de alguma forma para conseguirem ter mais saúde. Então nós estamos aí à disposição para ajudar no que for preciso. E para o pessoal que tiver interesse também adquirir o livro? Os livros estão lá na nossa instituição, na própria Associação Beneficente Caminho de Damasco, que eu dei o endereço. Todos os meus livros, os 36 títulos, estão lá. Quando quiserem é só passar pela instituição, conhecer o trabalho e podem adquirir um livro, sem dúvida. A gente só tem agradecimentos aqui para esse momento especial, né, de muita informação, um assunto que, vamos dizer assim, traz muito para o nosso dia a dia, agrega muito valor aqui para nossa convivência. O Aguinaldo Paviani foi o convidado desta sala de bate-papo nessa terça-feira. Ele que é presidente da Associação Beneficente Caminho de Damasco, também atua como psicólogo, hipnólogo, e a gente aguarda novidades aí, e provavelmente numa outra ocasião estaremos aqui falando mais sobre esse assunto de grande importância para o nosso dia a dia, né, Aguinaldo? Será um prazer. Sempre que convidado estarei aqui. A gente te deseja uma ótima terça-feira. Agradece a sua presença aqui nos estúdios da Clube. Muito obrigado a você, aos ouvintes. Muita paz. Muito obrigado. A gente vai dando continuidade aqui no Jornalismo Clube FM. A sala de bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Na íntegra, você vai conferir o Clube Notícias com o Anderson Luiz. Sala de bate-papo.